Olá, sejam bem-vindos. É uma satisfação ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre polias. Polias são peças mecânicas em que há um fio ligado a uma ou várias rodas fixas ou móveis que conectam um corpo a algo que realiza força sobre este corpo. Nós temos o que? A polia fixa e polias móveis. A polia fixa aí no desenho é o que está do lado esquerdo. Então nós temos aí uma polia e ela está fixa. Do lado direito nós temos polias móveis. Então nós temos aí em vermelho e amarelo duas polias aí que são móveis. Na polia, o que nós temos? O peso, normalmente ela serve para levantar pesos. Vamos fazer alguns exemplos aí para você entender como fazer o cálculo dessa força que nós fazemos aí na polia. Nesse exemplo aí, nessa polia fixa, nós temos aqui o nosso peso, uma força F1. Essa força F1 é força normal ao peso. E a força que você vai fazer para levantar esse peso. Tá? Vamos imaginar aí esse peso aí com massa igual a 20 kg. Primeira coisa que nós vamos fazer, vamos calcular o peso. O que é peso? Peso é igual a massa vezes a gravidade. Vamos fazer gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E lembrando que vamos fazer esse cálculo aí desprezando o peso da polia e da corda. Então o peso é igual a massa vezes a gravidade, então nós temos 20 vezes 10, que vai ser igual a 200 Newton. Esse é o valor do nosso peso. Qual é o valor de F1? F1 é igual ao valor também do peso, que é uma força normal. E F é igual também o valor do peso. Portanto, F é igual a F1, que é igual a o P, que é igual a 200 Newton. Esse é exemplo de uma polia fixa. Agora vamos fazer como imaginar uma polia móvel. Esse peso aí, nós já calculamos anteriormente. Então, esse peso é igual a 200 Newton. Nós temos a força F1. F1 aí é a força normal ao peso. Então, F1 é igual a 200 Newton. Observe que, depois de F1 mais acima, nessa polia amarela, nós temos o que? F2. Do lado esquerdo nós temos um F2 e do lado direito um F2. Então, nós temos forças aí F2. Como é que nós vamos calcular essa força F2? F2 vai ser igual ao F1 dividido por 2. Mas por que dividido por 2? Porque nós temos na polia amarela aí duas forças, do lado direito e do lado esquerdo aí. Então nós vamos dividir o F1 por 2. Dividindo o F1 por 2, o F1 é igual ao quê? 200. Então nós vamos ter 200 dividido por 2. 200 dividido por 2 é igual a 100. Então, F2 é igual a 100 Newton. No F2, do lado esquerdo, aí nós temos o quê? Acima deles o F3, que está na polia vermelha. Então, nós temos aí a divisão aí, duas forças F3 aí. Qual é o valor dessa força F3? Bem, observe que no F2 aí é a força que está abaixo do F3. Essa força F2 nós já calculamos que vale 100 Newton. Como vamos calcular o F3? O F3 é a divisão de F2. Então o que nós vamos fazer? Pegar o F2 e dividir por 2. F2 é igual a 100, então vamos ter 100 dividido por 2. 100 dividido por 2 é igual a 50 Newton. Este é o valor de F3. Bem, qual é o valor de F? F vai ser igual ao valor de F3. Portanto,
F é igual a F3, que é igual a 50 Newton. Olha, existe fórmula para calcular isso? Sim, mas é bom você entender todo o conceito e não decorar a fórmula. Esse processo todinho que nós fizemos aí é uma maneira de você chegar aos valores ali sem usar a fórmula. Mas qual é a fórmula para você calcular isso aí? Isso vai ser depende de desenho por desenho e também pela a quantidade de polias móveis. Sabendo o conceito, fica mais fácil você chegar ao resultado. Mas a fórmula é simples. A fórmula é: a força é igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Nesse exemplo aí, nós tínhamos quantas polias móveis? 2, a amarela e a vermelha. Nessa aí, bem, já que é 2 elevado ao número de polias móveis, vai ser 2 elevado a 2. Então, nosso peso aí é 200 Newton. 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Então, a nossa força aí vai ser igual ao quê? 200 dividido por 4. Essa é a fórmula. 200 dividido por 4 é igual a 50. Então, a força é igual a 50 Newton. Usando a fórmula aí, no nosso lado direito aí, a fórmula deu igualzinho o valor que nós achamos. Lembre-se que força vai ser igual ao peso dividido por 2 elevado ao número de polias móveis. Você que está me acompanhando aqui, o meu agradecimento. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, eu agradeço muito. Fique com Deus e até o próximo vídeo.